Capital Cultural apresenta o audiolivro do Dossiê 12, Roda de Capoeira e Ofício dos Mestres de Capoeira. Autor, DPI e Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Edição 2014. Narração, Jéssica Oliveira. Com objetivos educacionais e de acessibilidade do conteúdo. Subtítulo: O processo de folclorização e esportização, 1950 a 1970. O título está enquadrado com o fundo vermelho e as letras em branco. O restante do texto segue com letras pretas em fundo branco. Apesar de os anos 1950 terem sido bastante efervescentes para a capoeira baiana, e de haver um aumento do interesse de famosos intelectuais de diversas áreas pela arte da vadiação, existe uma lacuna muito grande no campo da pesquisa sobre essa época, inviabilizando uma análise mais profunda da prática da capoeira e do cotidiano dos capoeiras no período. Até hoje não foi feito um levantamento sistemático das notícias e das reportagens publicadas sobre o assunto nos jornais e nas revistas da época. No entanto, por meio de depoimentos orais e de algum material já coletado na imprensa baiana, pode-se supor que nesse período a capoeira estava bastante difundida, com um número significativo de praticantes, espalhada por diversas camadas sociais, foco de atenção do noticiário nacional e fonte alimentadora de diversas linguagens artísticas, música, dança contemporânea, teatro, artes plásticas, etc. Seus principais mestres, Bimba e Pastinha, já eram conhecidos nacionalmente e em viagens para outros estados do Brasil. Difundiam a capoeira baiana, que a cada dia ia se afirmando no cenário nacional como, entre aspas, o jogo da capoeira. Nesse período, quando se faz referência à capoeira, esta é imediatamente associada à Bahia, que passa a ser considerado seu berço. Além disso, nesse momento, tal manifestação não é mais vista como uma marca do atraso e da barbárie, mas como símbolo da cultura baiana e brasileira. É a partir dos anos de 1950 que o berimbau passa a ser usado como um símbolo de identidade da cultura baiana, em especial o berimbau pintado, obra de mestre Valdemar. Nesse novo cenário da capoeiragem baiana, dois mestres ganham destaque: Valdemar da Paixão, da Liberdade e Cobrinha Verde. Suas academias de capoeira Angola, no final dos anos de 1940 e ao longo de toda a década de 1950, desempenharam um papel relevante na história da capoeira da Bahia. Suas rodas domingueiras, localizadas respectivamente na Liberdade e no Chame-Chame, além de reunir famosos capoeiristas da época, com Bimba, Traíra, Nagé, Onça Preta, Cabelo Bom, Braulio, Bugalho e muitos outros, também atuaram na formação de uma nova geração de capoeiristas que teve um papel importante nos anos de 1960 e 1970. Na página 55, a legenda diz: Roda de Mestre Valmir, Fica Bahia. Foto, TT Catalão. Acervo técnico e fã. Nela, há 7 pessoas na roda de capoeira, vestindo blusas amarelas e calças pretas, e sapatos fechados. Em destaque, há um homem de pele escura, com um turbante vermelho na cabeça. Ele sustenta o peso do próprio corpo com a mão e as pernas estão inclinadas sobre o seu tronco. De frente a ele, há um homem na esquiva chamada queda de 4, em que ele sustenta o corpo com os pés e as mãos, e o quadril próximo ao chão. Mais atrás, há 5 pessoas sentadas. Elas tocam na bateria. A primeira da esquerda, com um lenço amarelo na cabeça, é uma mulher que toca um atabaque. A segunda também é uma mulher, com um lenço roxo, tocando um pandeiro. Ambas têm a pele clara. Ao centro, há um homem de pele escura, que toca um berimbau. Ele é careca. Ao lado direito dele, 2 outras mulheres tocam berimbaus. Uma mulher de pele clara, cabelos amarrados para trás. E ao lado dela, há uma mulher de pele clara e lenço cinza na cabeça. E ao fundo, há um mural colorido
retratando pessoas negras festejando. As academias desses mestres se estabeleceram nos bairros periféricos de Salvador e, dessa maneira, serviram como agências culturais capazes de agregar em torno desse meio de diversão, tanto os habitantes do local como as pessoas de fora e até estrangeiros, atraídos pela fama dos grandes mestres. É preciso acrescentar que a Academia de Valdemar, no bairro da Liberdade, foi considerada um dos principais pontos de capoeira nos anos de 1950 e serviu de local de observação para os estudiosos de diversas áreas, como a museóloga Eunice Catunda, o fotógrafo Pierre Verger, o artista plástico Caribé, o romancista Jorge Amado, o escultor Mário Cravo, o cineasta Alexandre Robato, diretor do filme Vadiação, de 1950, atraídos pela excelência da capoeira ali jogada. Parte da história da academia encontra-se no livro de Frei de Abel, chamado Barracão de Valdemar, nome pelo qual ficou conhecido esse espaço. Página 56, a legenda diz: mão de mestre Curió tocando berimbau. Foto, TT Catalão, acervo técnico e fã. Na fotografia em detalhe, vê-se uma mão esquerda segurando um berimbau próximo ao tronco, com o dedo mindinho, sustentando o berimbau, enquanto o polegar e o indicador seguram a pedra. No dedo anelar, há um anel grande e dourado. O berimbau é amarelo com listas pretas, assim como a blusa de quem o segura. Da mesma forma que nos anos 1950, a capoeiragem baiana nos anos de 1960 e 1970 não foi alvo de investigação, embora se saiba de antemão que existe uma grande documentação sobre aquelas 2 décadas, como provou Raimundo Alves de Almeida, o mestre Itapuã. Tomado o referido período da capoeira baiana como referência, ele reuniu material basicamente composto de notícias de jornais e revistas, livros, artigos, anais de congresso publicados na Bahia e no Brasil. Entre as notícias deve-se destacar um importante evento, o Festival de Artes Negras, realizado em 1960 em Dakar, capital do Senegal. Mestre Pastinha liderou o grupo de capoeira Angola nesse festival, que ficou registrado na memória da capoeira como um episódio emblemático, principalmente por ligar a capoeira à África. Na década de 1960, a fama de Pastinha e Bimba continua em ascensão. Suas academias funcionam com grande vitalidade. Já as academias do mestre Valdemar e Cobrinha Verde e tantas outras localizadas na periferia de Salvador estão em decadência entre os anos de 1960 e 1970. 2 momentos devem ser mencionados, exatamente porque influenciaram profundamente o rumo da capoeira baiana. Página 57, a legenda diz: recorte de foto de Marcel Galterotte. Nesse recorte em preto e branco, vemos 2 pessoas jogando capoeira. Uma delas está sem camisa e a outra de regata. Ambos usam calças e estão descalços. O homem de regata está de cócoras, se esquivando, enquanto o outro, sem camisa, passa uma meia-lua de compasso, com as mãos apoiadas no chão e apoiado com o pé enquanto chuta bem próximo às costas do seu oponente. O primeiro foi o início do processo de esportização da capoeira, homologado em 1972 pelo Conselho Nacional de Desportos, CND, que submeteu a prática da capoeira às regras do pugilismo, datando daí a realização dos campeonatos nacionais, as tentativas de unificação da capoeira, no sentido de eliminar as distinções entre as capoeiras Angola e regional. E ainda os treinamentos voltados para fazer do capoeirista um atleta, e a simplificação dos ritos que não se adequam às práticas esportivas. Essa tendência esportiva fomenta a vigência de sistemas de graduação e tentativas de criação de uma nomenclatura também unificada. Enquanto algumas academias, principalmente de regional e algumas de Angola, ajustaram-se às exigências de uma prática esportiva, outras, mais tradicionais, tanto Angola quanto regional, não se adaptaram e ficaram à margem desse processo. O segundo está relacionado ao processo de folclorização da cultura negra na Bahia, associado ao crescimento da indústria turística em Salvador,
que, nos anos de 1960 e 1970, introduz no repertório de atrações para a sua clientela. Além das belezas naturais, dos monumentos e do barroco das igrejas, as manifestações da cultura negra, principalmente o candomblé, a capoeira e o samba. As demandas provenientes desse novo contexto tiveram um forte impacto nas academias de capoeira. Muitos de seus membros passavam a compor grupos folclóricos que surgiram, liderados por empresários, pesquisadores e capoeiristas, os quais, embora ainda não fossem mestres, tinham capacidade de gerir o próprio grupo. Nos anos de 1960 e 1970, dois mestres de capoeira, Canjiquinha e Caiçara, surgem como figuras importantes no universo da capoeira baiana, ambos mostrando capacidade de se ajustar diretamente às novas exigências do folclore, estilizando as manifestações e, no caso, da capoeira, transformando o jogo/ritual em show. A atuação desses mestres no sentido da transformação do jogo em espetáculo vai romper com a bipolarização da capoeira da Bahia em torno dos mestres Pastinha e Bimba. As principais lideranças da capoeira na época se voltaram de forma preferencial para atender às demandas do mercado turístico, por causa de sua rentabilidade. Página 58. A legenda diz: Roda de capoeira, mestre Nagô. Foto, acervo técnico IFAM. A fotografia é colorida e mostra algumas pessoas em uma roda de capoeira, todas elas de branco e descalças, a maioria de pele escura. 5 delas tocam instrumentos, outras batem palma, e ao centro, 2 homens jogam capoeira. Os movimentos realizados por eles estão borrados devido à velocidade. Ainda que pouco significativo do ponto de vista financeiro, os ganhos com as apresentações folclóricas superavam os que se podiam conseguir com o ensino da capoeira. Esse fato comprometeu o funcionamento de muitas academias, principalmente em relação à formação de novos capoeiristas, porque as atividades das academias eram mais voltadas ao treinamento/ensaio dos shows folclóricos do que às aulas propriamente ditas. Apesar dos problemas trazidos pela folclorização da cultura negra, não se pode deixar de reconhecer que esse fenômeno contribuiu significativamente para a expansão da capoeira baiana pelo Brasil. Além disso, com a migração de baianos para o Sudeste brasileiro, em busca de melhores oportunidades de vida. Uma leva de mestres capoeiristas chegou ao Rio de Janeiro nos anos de 1950. O mais importante deles foi Arthur Emídio, que vinha de Itabuna, região do Cacau, na Bahia. Mestre Arthur Emídio trouxe uma capoeira que não tinha ligação com a capoeira Angola de Pastinha, nem com a regional de Bimba. Tinha uma movimentação veloz e eficaz marcialmente, tanto que chegou a competir nos ringues com lutadores de outras artes marciais. No entanto, foi derrotado por um aluno do mestre Silzinho, chamado Ismanir. Ainda que tivesse ênfase na marcialidade, Arthur Emídio, ao contrário de Sinhozinho, mantinha a orquestração musical e fazia apresentações folclóricas. Instalou-se na academia da Zona Norte do Rio de Janeiro e se tornou um dos capoeiristas mais famosos da cidade. Mestres cariocas importantes como Leopoldina, Celso do Engenho da Rainha, Paulo Gomes, Djalma Bandeira e Vilmar foram seus alunos, o que dá uma dimensão de sua influência na capoeira praticada na Zona Norte carioca. Nos anos 1950, conforme relatou mestre Vilmar, abre aspas, eu aprendi com o mestre Djalma Bandeira, que dava aula em Olário, a mando de mestre Arthur Emídio, que na época, para difundir a capoeira, foi lutar com os Grácias nos ringues, porque antigamente o Brasil parava para ver essas lutas na TV continental. Então, de um lado, Arthur Emídio, que foi propulsor da capoeira no Rio de Janeiro, e do outro, Djalma Bandeira, dava aula de capoeira. E eles se juntavam nos fins de semana para fazer a exibição em locais considerados de elite, como a Universidade Rural, a ACM na Lapa e a Sociedade Pestalozzi do Brasil. Foi quando eu fui indicado para dar aula, pois os garotos gostavam de mim, porque eu tocava berimbau e gingava, e eles achavam aquilo incrível. Fecha aspas. Na página 59,
Diz a legenda: Roda de capoeira. Mestre Tony Vargas. Foto: acervo técnico e fã. Na fotografia colorida, uma mulher está em destaque, ao centro. Ela tem a pele clara, os cabelos escuros e trançados, em uma trança única que lhe cobre as costas. Ela veste uma blusa preta, de alça, e uma calça amarela, com a faixa verde, onde está escrito capoeira, em letras brancas. Ela está com as mãos na cintura. Ao fundo se vê algumas pessoas de branco e uma parede amadeirada. Enquanto o mestre Arthur Emídio ensinava capoeira na zona norte do Rio de Janeiro, um outro movimento de capoeiristas surgiu na zona sul carioca. Em 1964, os irmãos Rafael e Paulo Flores retornaram de uma viagem à Bahia, onde treinaram capoeira durante alguns meses com o mestre Bimba. Resolveram continuar com os treinos no terraço do prédio, em que moravam em Laranjeiras. Outros jovens foram chegando, como Gato, Gil Velho, que tinham tido experiência de capoeira com alunos de mestre Sinzinho. Em 1966, mestre Bimba esteve no Rio para realizar o show folclórico Vem Camará e visitou os jovens que haviam se intitulado Grupo Senzala. No ano seguinte, 1967, o Senzala ganhou a competição de música e jogo chamada Berimbau de Ouro, que tinha mestre Arthur Emídio como juiz. O grupo da Zona Sul Carioca também venceu nos 2 anos seguintes e alcançou enorme sucesso entre a juventude da cidade. Ainda assim, a percepção de que estavam distante dos fundamentos da capoeira baiana fez com que os principais capoeiristas do Senzala retornassem a Salvador. Abre aspas. Visitando e treinando em diferentes academias, participando das mais tradicionais rodas de capoeira Angola. Fecha aspas. Devido a essas experiências entre os dois estilos, o Senzala não se definiu por nenhum deles. Manteve os ensinamentos de Bimba com os movimentos e instrumentos da capoeira Angola. Também foram muito influenciados pelas artes marciais japonesas, principalmente o karatê. No entanto, os alunos de mestre Bimba não foram os únicos a criar um novo estilo baseados em seus ensinamentos, visando a uma ênfase na esportização, em contraste com a folclorização a que era associada a capoeira baiana. O principal exemplo foi Carlos Sena, de acordo com Matias Rory Assunção, abre aspas. Nascido em Salvador, ele começou a treinar com Bimba em 1949. Ele se tornou um dos melhores alunos do mestre e diretor de sua academia em 1954. Ainda em 1955, ele decidiu abrir sua própria escola, chamada Senavox, e a ensinar uma capoeira diferente, mais estilizada. O que distinguia Sena era a sua crítica à, abre aspas, estagnação do folclorismo cultural, fecha aspas, das exibições de capoeira e seu esforço para esportizar a capoeira. Ele criou um elaborado sistema de regulamentações formais, que supostamente regraria treinos e rodas. Sena, entre outros, proclamou ter inventado o sistema de codas e sistematicamente utilizava uma saudação para a capoeira. Salve, entre aspas. As regras inventadas por ele agradaram às forças armadas e simpatizantes do regime militar. Ele também retribuiu para as regras técnicas da capoeira adotadas pela Confederação Brasileira de Boxe, em 1972. Durante os anos de 1960, Sena foi frequentemente considerado representante de um novo estilo, diferente da capoeira Angola e regional, usualmente chamado de capoeira estilizada ou Senavox, fecha aspas. Apesar do sucesso inicial e de sua boa conexão com os militares, a Senavox não prosperou. A insistência da hierarquia e na disciplina militar entrou em desacordo com o processo de deslegitimação social da ditadura nos anos 1970. Quanto à polêmica em relação à criação do sistema de cordas, o certo é que seu uso foi institucionalizado em 1972, apoiado pelo nacionalismo militar.
Página 61. A legenda diz: Roda de Caxias Russo. Foto: TT Catalão. Acervo técnico IFAM. Na fotografia colorida, mostra dois homens agachados próximo a um outro homem que segura um berimbau. O homem agachado da esquerda usa uma camisa verde. Seus cabelos são dreads longos e loiros. Ele tem barba cheia. Está de costas para a câmera, assim como o outro, que está agachado à sua frente. Ele está usando a regata vermelha e usa os cabelos curtos. A Confederação Brasileira de Boxe determinou que a capoeira, assim como acontecia nas artes marciais orientais, deveria graduar seus alunos, mas ao contrário das faixas, utilizaria cordéis, com as cores da bandeira brasileira: branco, verde, amarelo e azul. Embora essas cores não fossem adotadas por todos os grupos, o sistema de cordas passou a fazer parte da capoeira de forma predominante a partir dos anos de 1970. Um modelo novo, que fundia elementos da capoeira regional e Angola, surgia no sudeste do Brasil, difundindo-se pelo país e mais tarde pelo mundo. Além do senzala, outros grupos seguiam essa tendência que iam surgindo em São Paulo. Desde 1960, um grupo de mestres baianos começou a ensinar a capoeira paulista. Abre aspas. Suassuna, Brasília, Joel, Gilvan, Paulo Limão, Silvestre, Ananias e, durante os anos 70, Ayrton Onça e Acordeon. Alguns eram pupilos dos famosos angoleiros Canjiquinha, abre parêntese, Brasília, Ananias, fecha parêntese, ou Caiçara, abre parêntese, Paulo Limão, Silvestre, fecha parêntese. Enquanto outros tinham vindo da Escola Regional de Bimba, Ayrton Moura e Acordeon, fecha parêntese, fecha aspas. Foram também responsáveis pela criação da Federação Paulista de Capoeira em 1974, instituição em que endossava as regulamentações esportivas criadas para a capoeira. Página 62, a legenda diz: Roda de Caxias Russo. Foto: TT Catalão. Acervo técnico IFAM. Nela a imagem está colorida e em plano geral. Mostra um grupo de meninos e homens que jogam capoeira. Os meninos observam, enquanto os homens tocam os instrumentos. Dois homens estão agachados próximo ao berimbau. Influenciados pelas sequências de bimba, os grupos cariocas e paulistas incorporaram à sua prática movimentos e instrumentação da capoeira Angola. Uma das suas características principais é o uso de cordas para graduar os jogadores. Essa modalidade ainda não tem um nome consensual entre os capoeiristas. Uns preferem chamá-la, entre aspas, capoeira contemporânea, outros, entre aspas, capoeira de vanguarda, e há ainda os que nomeiam como, entre aspas, capoeira atual ou simplesmente, entre aspas, capoeira hegemônica. Os grupos que se tornaram os principais representantes dessas tendências no Rio de Janeiro são Senzala, Abadá e Capoeira Brasil. E em São Paulo, Cordão de Ouro e Cativeiro. Na mesma época em que essa modalidade se definia e difundia em Recife, a cidade histórica da arte, a capoeira encontrava-se resumida a 3 academias, conforme contou mestre Coca-Cola. Abre aspas. Quando eu montei minha academia de capoeira em 71, por aí, começamos a trocar ideias com mais 2 academias daqui. Uma era do Paulo Guiné, de Três Carneiros, e a outra do Pirajá, do Morro da Conceição. Não sei informar em que ano eles começaram. Acredito que foi nesse mesmo período. Porque Pirajá era daqui, foi para Rio de Janeiro e voltou. Eu sei que comecei a jogar capoeira em 1963 e 1964, mas a academia é da década de 70. Antes existia uma ou outra pessoa que jogava capoeira, como o Luciano Vitella, lá da Piedade, e o Lula e o Paulo Cristo, que aprenderam também com o Marcos Natal. Eu penso que esse meu mestre, o Marcos Natal,
foi quem deu o pontapé inicial, porque foi com ele que começamos a aprender. Ele passou uns 5 6 anos aqui e foi embora para o Rio, porque a família dele foi transferida para lá. Fecha aspas. De acordo com o mestre Coca-Cola, o seu, entre aspas, primeiro mestre, chamado Marcos Natal, era de São Gonçalo, município do estado do Rio de Janeiro. A reorganização da capoeira em Recife e Olinda, a partir dos anos de 1970, se deu, em grande parte, devido a essa expansão, que teve no primeiro momento a influência da capoeira baiana, mas que depois se difundiria a partir do Rio de Janeiro e de São Paulo. Contrariamente àquela expansão da capoeira, os velhos mestres da Bahia viviam em sérias dificuldades. Mestre Bimba morreu em 1974 em situação precária e longe de sua terra natal, em Goiás. Em 1981, foi a vez de Mestre Pastinha morrer, pobre e cego, no cortiço do Pelourinho. A capoeira Angola, principalmente, vivia em momentos de esquecimento. Um dos principais responsáveis pela sua revitalização foi Mestre Moraes, baiano que se iniciou na capoeira Angola ainda criança, aos 8 anos, quando começou a ter aulas no Centro Esportivo de Capoeira Angola, SECA, de Mestre Pastinha. Em 1980, criou o Grupo de Capoeira Angola Pelourinho, GCAP, no Rio de Janeiro. No ano seguinte, Mestre Moraes retornou a Salvador e liderou um movimento de revitalização dos antigos mestres angoleiros, promovendo oficinas no Forte de Santo Antônio, onde fixou sua academia, e já se encontrava Mestre João Pequeno. Apesar dos deslocamentos e das mudanças de contexto, as tradições locais e o passado histórico influenciaram a capoeira que se redefinia nas cidades. Em Recife, a capoeira se manteve voltada para a luta. O jogo é mais duro, o que remete à tradição dos antigos capoeiras pernambucanos, conhecidos como bravos e valentes. No Rio de Janeiro, a figura do capoeira é sempre ligada à do malandro, personagem emblemático da cultura popular carioca. A partir dos anos de 1920, Salvador, por sua vez, permanece no imaginário coletivo, como berço e meca da capoeira, cidade santuário das antigas tradições, apesar de afirmações como essa gerarem polêmicas e controvérsias. É correto afirmar que a capoeira baiana influenciou, de forma decisiva, o modo como o jogo é praticado desde os anos 1920 no Brasil e no mundo.